Glória a Deus. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? É maravilhoso estar aqui neste dia abençoado por Deus. Hoje nós vamos falar dessa linda palavra do Senhor Jesus Cristo, que nesse momento nós abrimos os nossos ouvidos e ficamos atentos com os nossos olhos para esta palavra que vem do céu. Lucas capítulo 16, versículo 19. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que um mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamava, e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscitem. Lembrando aqui que Jesus, ele não está fazendo aqui uma descrição de um rico justo. Ele não está falando ali de um rico que buscava a Deus. Ele não está falando de um rico que lembrava-se de Deus, que orava, que tinha seu compromisso para com Deus. Ele fala de um rico que vestia-se de púrpuras, de um linho finíssimo, e que vivia a sua vida todos os dias festejando, curtindo, a ponto de se esquecer do seu semelhante, se esquecer da necessidade daqueles que ele poderia ajudar, mas não o ajudavam. E Jesus vai falar aqui deste rico. E também vai falar do pobre,
Ele vai falar de Lázaro que já estava ali, às portas daquele rico, estava também no meio daquela festa ali, porém não recebia nenhuma atenção, desejava comer das migalhas que caía do rico, mas nem isso lhe era dado. Jesus vai falar que aquele homem estava cheio de chagas, que até os cães vinham lhe lamber as chagas. E nós vejamos aqui nos dias de hoje as pessoas também enriquecendo, pensando somente na curtição da sua vida, pensando somente em viver para si mesmo, sem nenhuma preocupação com a sua vida após a morte. E outros nem sequer acreditam que exista o inferno, que vai haver um julgamento no juízo final, que vai haver ali uma separação entre ímpios e justos. Então as pessoas estão vivendo dissolutamente. Jesus, quando ele dá uma descrição desse rico, que ele, quando vai morrer, quando Lázaro também morre, Jesus ele vai dar uma descrição deste rico, ele vai falar que quando o rico ele abre os seus olhos, está ali no Hades. E Hades é o lugar de tormento onde os mortos, separados de Deus, estão, que viveram a sua vida regalada. E as pessoas hoje acham que para entrar no céu, ou para entrar no seio de Abraão, para entrar no paraíso, será de qualquer maneira. Será segundo a sua vontade, curtindo, vivendo uma vida dissoluta, vivendo ao seu bel prazer, vivendo a sua maneira. As pessoas acham que para chegar até o seio de Abraão é viver uma vida promíscua, é viver uma vida de adultério, é viver uma vida de furtos, é viver uma vida de assassinatos. Ali será um lugar colocado para certas pessoas viverem como elas viveram a sua vida da maneira como quiseram. O rico ali, ao desprezar aquele pobre, ele tinha muitos bens materiais, só que ele se tornou um rico insensato. Ele se tornou um rico insensível, se tornou um rico egoísta. Ele se tornou um rico cego, surdo. Como Jesus vai dizer lá para a igreja, se eu não me engano, de Esmirna ou Laodiceia: por que é que dizes rico sou, pois és um miserável, desgraçado e nu? Aconselho-te que de mim compre colírios para que veja, vestes para que vista-se. E este rico estava da mesma maneira. Enquanto Lázaro ali, mesmo na sua pobreza, mesmo naquela necessidade, passando ali, ele não se esqueceu de Deus. Por isso que quando os dois morrem, um é sepultado e o outro é levado pelos anjos. Talvez quando o rico morreu ali, ele teve ali o seu cortejo no seu funeral, teve flores, teve pessoas, teve homenagem. Enquanto a Lázaro, Jesus não vai falar nem da sua sepultura, vai falar que o anjo o conduziu. E nós sabemos que quando a pessoa, ela não é sepultada, é uma humilhação,
ela é conhecida como indigente. E Jesus ele vai falar aqui. E eu quero deixar aqui uma descrição sobre a parábola, porque muitos se falam dessa parábola, questionam sobre essa parábola, dizendo que se ela é um fato verídico, se é real, se acontecerá realmente daquelas descrições que Jesus disse. E Jesus contou muitas outras parábolas, e todas elas foram empregadas em atos verdadeiros, atos reais, atos verídicos, atos que as pessoas pudessem entender dos seus fatos reais. E quando eu tirei ali da descrição do dicionário, a parábola, ela descreve desta maneira: parábola ou parábole, uma comparação, um paralelo, uma narração curta para ensinar uma verdade moral ou espiritual. Enquanto a fábula, ela é uma narração em que seres irracionais e mesmo objetos inanimados são apresentados como falando com paixões e sentimentos humanos para ensinar lições espirituais. Então há uma diferença entre parábolas e fábulas. A parábola relata o que realmente aconteceu, ao passo que a fábula narra o que é imaginário. A parábola ensina verdades celestiais, as fábulas, ideias terrestres. Então, quando Jesus ele vai descrever uma parábola, ele quer contar de algo que acontece, algo que está acontecendo ou algo que vai acontecer. Quando Jesus ele pega as parábolas para dar um ensinamento, é algo que se possa compreender, algo que é verdade, algo que é fato. Abra em Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13, versículo 1. Tendo Jesus saído da casa, naquele dia estava assentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E se nós conseguimos entender esta parábola do semeador, como não entenderemos que Jesus estava falando do inferno, de um julgamento, de um juízo, que ali aquela pessoa irá passar a eternidade? E ele continua dizendo: e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-no. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nessa hora os discípulos vão chegar até o Senhor Jesus Cristo e vai lhe perguntar: Senhor, por que é que fala por parábolas?
Porque fala a essa gente por parábolas. E ele vai dizer no versículo 11, e ele respondendo disse-lhe, porque a vós é dado conhecer o mistério do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Quando a gente depara com este versículo, parece que Jesus não quer que aquelas pessoas conheçam o mistério do reino dos céus. Mas não é porque naquela hora aquelas pessoas estavam com os seus olhos fechados e com os seus ouvidos cobertos. Elas endureceram seu coração e não entendiam o que Jesus falava sobre a parábola do semeador. Assim como hoje, as pessoas também não entendem sobre a parábola do rico e de Lázaro. Assim como as pessoas não estão entendendo que o reino de Deus é chegado até a vós. Que o reino de Deus exige o arrependimento das pessoas. Versículo 12, porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. Como compreenderão então as parábolas do Senhor Jesus? Se todas as parábolas que Jesus falou, elas tiveram sentido da vida. Todas as parábolas que Jesus falou, ele falou porque ele sabe, porque ele é o Senhor tanto do mundo invisível como do mundo visível. Como não entenderão a parábola do rico e do Lázaro? Porque Jesus, quando ele vai explicar a parábola do rico, quando ele vai explicar a parábola ali de Lázaro, ele está falando para aquela geração que triunfava entre os pobres, porque os ricos sempre triunfam sobre os pobres. E naquela geração, as pessoas achavam que os ricos seriam salvos porque tinha virtude. E os pobres eram condenados, não chegavam até o céu, porque eles eram desprezados, porque eles eram vistos como amaldiçoados, porque eles eram vistos como pecadores. E eles não entenderam, e Jesus conta a parábola agora do rico para dizer àquela geração, olha, eu quero tirar isso dos vossos pensamentos, porque a todos é a salvação. Quando Jesus ele fala daquele rico, ele fala de um rico insensato, um rico que não pensava no próximo, um rico que não pensava em Deus. E Jesus ele continua falando aqui na parábola do semeador, versículo 14. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz, ouvindo não ouvireis, mas não compreendereis, e vendo não vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se fecharam e se convertam, e eu os cure. Jesus ele está dizendo, eu quero curar. Mas eles precisam ouvir. Eu quero libertar, mas eles precisam entender. Por isso que Jesus ele vai contar as parábolas para que as pessoas possam entender. Versículo 16, mas bem-aventurados os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Os discípulos entendiam, ouviam, compreendiam, e os olhos das pessoas agora estão sendo abertos, porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós verdes e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Escutai vós, pois a parábola do semeador. Então Jesus vai dar a explicação.
E agora as pessoas, elas entendem que esta parábola do semeador, ela é real, ela é verídica. E ele diz: ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno, e o maligno todos entendem que é Satanás, e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. E todo agricultor, e nós não somos agricultores, mas nós entendemos que a palavra, ela produz resultado. A palavra, a pessoa, ela até recebe de bom grado, mas como ela ouviu, da maneira como ela ouviu, Satanás, ela sonda, Satanás, ela arrebata a palavra do coração desta pessoa, porque ela está no meio do caminho. Ela deixa de ouvir a palavra de Deus para ouvir heresias, para colocar em seu coração sentimentos humanos. Jesus está falando que toda vez que a palavra ela não é pregada conforme ela tem que ser pregada, Satanás, ele tira aquilo que é bom e coloca tudo aquilo que não convém à palavra de Deus. Quando a pessoa prega para aquelas pessoas que ela vai ter algo, objeto dessa terra, Satanás já o semeou no seu coração, já tirou a palavra verdadeira. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. Chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas. Veja bem, Jesus falando novamente da riqueza. A sedução da riqueza. Nós estamos vendo aí uma pirâmide de Bitcoin, enganando muitas pessoas, a sedução da riqueza. O mundo está seduzindo: olha, vem e você ganhará dinheiro fácil, enquanto Deus falou, do suor do seu rosto você comerá o pão de cada dia. Olha, vem, você enriquecerá da noite para o dia. Não existe isso, irmão. Porque as riquezas deste mundo sufocam a palavra e fica infrutífera, e a pessoa vende carro, vende casa, vende tudo para ser rico, e ela ganha um golpe. É aí que Satanás age. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e produz 100, outro 60, outro 30. Então Jesus, ele relata da riqueza daquele homem rico, que era muito rico. E ele fala do inferno. Quando se é tirado a essência da palavra de Deus, o homem se corrompe. O homem deixa de crer em Deus. Eu estava lendo ali um artigo ali na internet, onde uma pessoa, ela vai dar explicação falando que não, o inferno não é literal, porque se o inferno fosse literal, não haveria alegria no céu. O inferno, se fosse literal, como poderia a mãe de uma pessoa lá no céu olhar para o inferno e ver o seu filho sofrendo? Mas só que a palavra vai dizer que lá no céu não haverá lágrima, não haverá pranto, não haverá choro, não haverá sentimentos humanos. Será como os anjos do céu. Nós sabemos que os anjos assistem o mundo espiritual e também assistem ao mundo físico, ao mundo visível.
Quando Deus dá ordem, o anjo, ele se transfigura em seres humanos e habita no meio de nós para, muitas das vezes, dar o livramento. Muitas das vezes para trazer a mensagem, muitas das vezes para levar ao Senhor o livro das obras. Então Jesus, ele diz que aquele que ouve a palavra, ele produz resultado. Versículo 24. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. E retirou-se, e quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tenha então o joio? E ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos e arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele, deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. No versículo 36, Jesus, ele vai explicar a parábola do joio. Então, tendo descido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo, porque eles não compreenderam aquela parábola. E eles perguntam: Senhor, nos explica, porque as parábolas que Jesus falava, eles entendiam, mas essa eles não entenderam. E eles disseram: explica-nos, Senhor, a parábola do joio. Veja bem, Jesus vai dar explicação. Versículo 37. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Aqui você já vê Jesus já fazendo uma separação. Os filhos do reino são a boa semente, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e o ceifeiro e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Lembra ali que Jesus vai falar? Morreu-se um, o rico, morreu-se também Lázaro. Veio os anjos e levaram a Lázaro, mas o maligno leva aquilo que é seu, leva aquilo que ao tempo todo viveram na prática do maligno, viveram no adultério, viveram na prostituição, viveu-se nas drogas, viveu-se na bebedice, viveu-se no roubo, no furto, viveu-se na corrupção, viveu-se enganando. E no fim do mundo, Jesus está falando que vai haver esta colheita. Por isso que a parábola ali do rico e a parábola do Lázaro, ela está aqui determinada para o fim do mundo. Ela está determinada para um julgamento, senão não haveria um julgamento se não houvesse uma condenação. Se aqui em terra as pessoas elas são julgadas e dependendo do seu crime, ela leva a uma prisão perpétua, e dependendo do país ou do local, ela vem a ser morta pelo crime que cometeu. Se assim os homens julgam outros homens a uma condenação eterna, ou seja, que ali perpétuo quer dizer eterno,
A pessoa não sai mais da prisão. Se aqui no mundo físico já é uma condenação perpétua, quanto mais o julgamento de Deus, o seu juízo final. Jesus continua dizendo: o inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Vejamos bem, Jesus ele está falando, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem, os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, os que cometem perversidade, os que cometem a maldade, os que cometem atrocidades, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus ele está sendo direto. Ele está falando, quem tem ouvido, ouça. Quando o rico ele observa o pai Abraão, e nós sabemos que o único que tem poder para trazer alguém à vida é Deus. E o pai Abraão ali, ele está sendo representado por Deus. Porque ele pede, peço-te que me tire daqui somente para ir lá, avisar os meus irmãos para que não venham parar neste lugar de tormento. Pai Abraão fala, eles têm os profetas, eles têm Moisés, eles têm as escrituras, eles têm a palavra, eles têm ali, eles ouçam. E Jesus está falando que vai haver uma colheita no fim do mundo. Lançá-los-ão na fornalha. Em Apocalipse diz que serão lançados todos aqueles que não estão inscritos no livro da vida, no lago que arde com fogo. Vamos lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Veja bem, João, ele vai descrever aqui o Apocalipse, o livro da revelação. E ele vai ver ali tronos, e Jesus, ele envia o anjo às suas igrejas para avisar. E ele fala, João, escreve, porque estas palavras são verdadeiras. Estas palavras, elas hão de acontecer e aconteceram. Escreve aí, João. Escreve para que avise a terra os fatos que irão acontecer. E ele, aqui no versículo 4 do capítulo 20, ele diz assim, ó. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados. Presta atenção que ele está vendo as almas daqueles que foram degolados. Pelo testemunho de Jesus, eles foram degolados, eles foram mortos por darem testemunhos de Jesus. E João está vendo ali a alma desses homens, mulheres, que foram degolados, que foram mortos no passado, que ainda estão sendo mortos, que estão sendo degolados. João viu estas almas que deram testemunho de Jesus. E pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta. Prestou atenção que não adoraram a besta. João está vendo a grande tribulação. João está vendo ali a besta na terra,
onde aqueles que vão receber a sua marca, vão receber o seu sinal, vão receber o seu nome, vão receber um governo sobre as suas vidas e vão aceitar de bom grado. Mas João está vendo aqueles homens, aquelas almas que não se prostraram diante da besta, não aceitaram a imagem da besta, não se entregaram, se deram a sua vida. Essas pessoas estão na terra e não é o arrebatamento, elas estão ali, elas foram mortos pela besta. E João diz que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam um sinal em suas testas, nem as suas mãos, e nem nas suas mãos, e viveram. E reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, aquelas pessoas estão aqui. Versículo 11. João vai ver aqui o juízo final. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram seus livros, e abriu-se outro livro que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras, e deu o mar aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Então João, ele viu tudo isso. Ele viu os mortos. Voltemos lá em Lucas, capítulo 16. Então Jesus, ele está combatendo ali ele está falando aqui com aquelas pessoas daquela geração que achavam que os pobres não poderiam ser salvos, porque era um pensamento triunfalista. Era um pensamento de que quem era pobre já estava condenado por Deus. E você vê bem que quando Jesus aparece ali um cego de nascença, e os discípulos vão fazer a pergunta ao Senhor Jesus: Senhor, quem foi que pecou? Ele ou os pais deles? Porque eles tinham este pensamento, que quando a pessoa tinha uma doença, era pobre, era necessitado, ela tinha cometido pecado diante de Deus. E Jesus vai falar: nem ele, nem os seus pais. Isto é para a glória de Deus. Você vê ali também, porque Jesus não está fazendo aqui uma apologia contra a riqueza, contra o rico. Não. A apologia é ao contrário. É contra os pensamentos que achavam que só os ricos seriam salvos e não os pobres. Porque nós podemos ver ali que Deus, ele dá um exemplo de Jó. Jó era um homem muito rico, tinha bastante propriedade, tinha seus filhos, tinha servos. E Satanás passeava na terra, de rodear a terra, e no dia do ajuntamento dos filhos de Deus, aparece também Satanás, e Deus lhe pergunta:
o que fazes aqui? Ele fala, eu passeando na terra, rodeando por ela, buscando aí o que eu possa fazer. E Deus vai dar um testemunho de Jó, visto meu servo Jó, homem temente, homem que se desvia do mal, era rico, mas se desviava do mal, adorava a Deus, temia a Deus. Satanás vai falar também, tu cerca eles de bens. E Deus permite que ele toque em tudo que Jó tem. E assim, ele tocando em tudo, nem assim Jó deixa de adorar a Deus. E você vai ver que depois que que Satanás vai tocar na sua pele, vai tocar no seu físico, você vê que aqueles homens ali, os amigos de Jó, depois que vêm, começa a julgar a Jó. Começa a condenar a Jó, começa a fazer acusação contra Jó, fala que Jó está em pecado porque agora Jó não tem mais nada, Jó agora é um homem pobre, Jó agora é um homem necessitado, Jó é um homem agora que precisa de pão, Jó é um homem agora que precisa que os seus amigos lhe dê água, mas naquele exato momento os seus amigos dizem para Jó que ele agora é um pecador. É um homem que precisa voltar para Deus. É um homem que ali precisa andar com Deus. E eles acusam Jó de pecado. Esse era o pensamento daqueles homens. Mas as pessoas hoje dizem, não, o inferno é aqui mesmo na terra. Eu já vivo uma vida infernal. Eu já vivo uma vida, que não vale nada. Pobre não tem direito de nascer. Pobre é uma pessoa inútil, é uma pessoa que não vale nada, é uma pessoa que não presta para nada. Pobre só serve para sofrer. Não é verdade. Jesus, ele morreu. Jesus se fez pobre para nos tornar rico. Todas as pessoas valem para Deus. Deus, ele falou, tenho eu desejo na morte do ímpio? Tenho eu tão desejo na morte do ímpio? De maneira alguma, antes ele se converta, ele se arrependa, ele se desvie do mau caminho, ele se desvie, volte, se arrependa. E as pessoas acham que Deus não o julgará, Deus não o condenará, Deus não há de jogar as pessoas ali no inferno. Veja bem, lá no princípio, quando Deus levantou Moisés para ser um líder da nação de Israel, para libertar o povo de Israel do Egito. E veja bem que Deus tinha avisado também a Abraão, olha, o teu povo, Abraão, vai ser escravo durante 400 anos. E isso se concluiu. Quando chega ali em Jeremias, Deus avisa, o povo vai ficar 70 anos em cativeiro. E isso se concluiu. Quando Deus falou para Abraão, eu destruirei Sodoma e Gomorra. E Abraão, com pesar no coração, disse, Senhor, se ali tiver 50 justos, o Senhor destruirá? E Deus falava para Abraão, de maneira nenhuma. Eu destruirei, eu pouparei toda a cidade por causa dos 50 justos. E quando não havia como ter ali o justo, só havia 3 pessoas justas. Só havia ali Ló. Só havia ali as 2 filhas de Ló, porque a esposa de Ló queria voltar para trás. Por isso que Jesus vai falar, não volte para trás para buscar nada. E quando chega ali, Deus, ele extermina toda aquela cidade de Sodoma e Gomorra.
Deus ele vai exterminar porque a cidade se corrompeu. E nós podemos ver que o mundo está cada dia mais se corrompendo. O mundo cada vez mais anda perseguindo a palavra de Deus. Cada vez mais vai ser impedido que a palavra se chegue aos ouvidos daqueles que precisam ouvir para serem salvos, porque Jesus ele falou diversas vezes do inferno. E como eu estava dizendo ali, Moisés foi levantado líder para libertar o povo do cativeiro, libertar o povo da escravidão. E no deserto ali, Datã, Abirão e Corá se levantam contra Moisés. E Moisés vai falar para eles assim, olha aqui, Datã, Corá, Abirão, eu quero dizer uma coisa, se vocês morrerem como morrem os homens naturalmente, então Deus não falou comigo, então Deus não falou. Mas se a terra se abrir a sua boca e vos engolir, então verás que eu sou um profeta de Deus. E isso na mesma hora aconteceu. Quando Moisés fechou a sua boca, acabou de falar, a terra se abriu e engoliu toda a casa de Datã, Abirão e Corá. A palavra de Deus não é brincadeira. A palavra de Deus, ela se cumpre todos os dias. Mas, irmão, o inferno não existe. Que isso não existe. Isso é uma fábula. Isso é apenas uma parábola. É apenas um exemplo. É apenas uma alegoria. Mas eu vou te dizer uma coisa. Você está vendo lá o vulcão em La Palma? O vulcão desperto diante dos olhos de toda a humanidade, sendo descrito para todas as regiões, todas as nações, um vulcão onde a labareda de fogo sai, o enxofre sai e vai queimando tudo, e vai destruindo tudo, como o inferno não é real. Se nós estamos vendo em plena terra um fogo vivo andando, onde ninguém jamais entrará ali. Nenhuma pessoa, uma pessoa foi tocar ali, ali na chama do vulcão na ponta, e ela queimou toda a sua mão. Jesus ele falava por parábola. E vamos ver uma pessoa que falou sobre o inferno. Antes de eu terminar aqui, vamos lá em Salmos, capítulo 9. Veja bem o que o salmista Davi falou. Ele estava ali fazendo um cântico de ação de graça. Salmos, capítulo 9, versículo 17. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esqueceram de Deus. Salmista Davi. Mais uma vez, para nós frisarmos, e todos aqueles que vão ouvir esta mensagem, Salmista Davi, do capítulo 9, versículo 17, ele diz: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esqueceram de Deus. As pessoas estão cada vez mais se esquecendo de Deus. Por que é que as pessoas não querem acreditar no inferno? Porque se nós acreditamos no céu, e as pessoas acreditam que quando ela morre, olha, morreu, foi para o céu. Morreu-se um bandido, assassino, não, mas foi para o céu. Morreu-se um estrupador, mas foi para o céu. Morreu-se um adúltero que traiu o seu cônjuge, mas foi para o céu. Todos querem ir para o céu da sua maneira de viver, mas ninguém quer ir para o inferno.
É verídico, ninguém quer ir para o inferno. Quem gostaria de ir para o inferno? Se perguntar o assassino, tu queres ir para o inferno? Eu não. Eu quero é Deus, da minha maneira, do meu jeito de viver. Tu perguntas o ladrão, tu queres ir para o inferno? E ele diz, não. Por que que toda consciência humana sabe que o inferno é o lugar ruim de se viver? Por que é que é? Porque dentro do ser humano tem uma alma. E tem o Espírito de Deus também. Mesmo que aquela pessoa faça coisa ruim, a Bíblia vai dizer que Deus soprou nas narinas. E foi feito o homem alma vivente. Porque até o exato momento ele era só um vaso, um jarro vazio. Era somente uma obra de Deus. Mas quando Deus lhe sopra na sua narina, ali ele se faz alma vivente. Vejamos bem lá no Jardim do Éden, quando Deus falou, Adão, não coma daquele fruto, porque se tu comeres, certamente morrerás. E as pessoas pensam, não, mas morreu somente espiritual. É mesmo? Cadê Adão? Morreu-se fisicamente também. Ou seja, se fosse só o literal, seria só o espiritual. Melhor, se não fosse literal, seria somente o espiritual. E Satanás, ele engana. Satanás, ele diz para a mulher, não, foi assim que Deus disse? Deus não quer que você tenha o mesmo conhecimento que ele tem. Então aqui Davi ele está falando que os ímpios serão lançados no inferno e todas as gentes que se esqueceram de Deus, ou todas as nações que se esqueceram de Deus. Apocalipse 14, versículo 11. E ele está falando que, porque senão, por que Jesus morreria então? Para que Jesus morreria na cruz do Calvário? Por que tanto esforço para salvar uma alma? Por que é que nós então pregamos a palavra de Deus se não há uma condenação? Para que pregaria? Por que é que tiram a essência da palavra de Deus? Se há um céu, há também um inferno, pois Deus criou todas as coisas. Versículo 10, diz assim, capítulo 14 de Apocalipse, versículo 10. Também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira. Está vendo que Deus também ira-se. Está vendo que Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E o fumo do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia e nem de noite. Os que adoram a besta e a sua imagem, aquele que recebeu o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus Cristo, de Jesus. E ouvi uma voz do céu que dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras o sigam. Então, meus irmãos,
vai haver um julgamento. E quando Jesus ele dá o exemplo aqui da parábola de rico e Lázaro, ele quis mostrar tanto para aquela geração como para a geração deste século 21 que vai haver um julgamento. Aquele rico que não queria saber de nada, era um rico insensato, que vivia uma vida regalada, vivia com a vida de curtição, como se a vida fosse durar para sempre na terra. Jesus ele conta em Lucas também a parábola do rico insensato, que aquele rico ele tem o seu celeiro, produz muito, e ele quebra o celeiro, e ele constrói outro, e guarda tudo para si. Olha só, mais uma vez, um rico insensato, um rico que só pensa em si mesmo. E ele diz para a sua alma: alma, bebe, come, descanse. E Jesus ele vai dar exemplo: seu louco, esta noite te pedirão a sua alma. O que tens e para quem será? Se prepare, esteja pronto. Para quem é que vai apresentar a sua alma? Aquele rico ali, insensato. Assim é todo aquele que não é rico para com Deus, mas avarento para si mesmo. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Versículo 31, para nós encerrarmos. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés, se não ouvem a palavra nos dias de hoje, que está distribuída em toda a terra, e aos profetas tão pouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscitem. Jesus, ele não morreu na cruz do Calvário para ser um cineasta. Jesus, ele nos avisou de tudo isso para saber que ainda há um lugar que nós possamos viver para com Deus. E Jesus, ele disse: todo aquele e toda aquela que crê em mim, ainda que pereça, viverá. Terá uma vida eterna. Terá um gozo eterno com Deus. Vamos nos colocar de pé nesse exato momento, porque essa é uma triste história daquele ser que não quer acreditar que Deus é real, que Deus é soberano, que Deus, ele julga com justiça. Essa é uma triste história para aquele ser humano que acha que a vida é só de curtição, que a vida do seu semelhante não importa. E que o orgulho vem ao coração. A pessoa deixa de ter uma existência com Deus para ter uma pequena existência nessa terra, desfrutar do bem e do melhor que ela acha que é. Mas o melhor de tudo, irmãos, é viver com Deus, é viver para Deus, é crer em Deus. Porque a riqueza do rico
não lhe fazia ele ser justo. Porque Jesus também vai dar o exemplo ali do jovem rico, que mesmo aquele homem conhecendo ali os mandamentos, não se sentia justo diante de Jesus. Ele chega até Jesus e pergunta: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Ele não se sentia salvo, não se sentia indo para o caminho eterno. Jesus ele vai lhe perguntar, conhece os mandamentos? E depois Jesus lhe pergunta se queres ser justo, se queres ser salvo, tira a avareza do coração. Quando Jesus vai falar para ele: vende tudo quanto tu tem e dê aos pobres, Jesus não está falando ali para fazer um socialismo, um comunismo. Jesus está falando: tira a avareza do coração. Olhe para o seu semelhante, ame mais as pessoas e não ame mais as coisas. Ame o seu semelhante que sofre para contigo. Terás um tesouro no céu. E terás a vida eterna. Este homem aqui amava mais a si mesmo, amava mais as coisas, amava mais os seus deleites, amava mais a sua veste finíssima, mas desprezava o mais importante que Jesus disse: se a um pequenino fizeste, a mim o fizeste. Se amar o seu semelhante, a mim amaste. Este é o cumprimento da lei. Amar ao próximo como a ti mesmo. Jesus não disse que a pessoa não possa trabalhar, construir, ter, enriquecer. Não. Jesus ele está repreendendo a um pensamento que coloque-se os ricos como salvos e os pobres como condenados. Mas saiba que Jesus, ele deu todo o seu amor para nos salvar. Que Deus amou o mundo de tal maneira para que todos pudessem acreditar e ser salvos em Cristo Jesus. Milhões de pessoas estão partindo, muitas sem ouvir o verdadeiro evangelho. Milhares e milhares de pessoas foram ceifadas pela pandemia, de um vírus que devastou quase que a humanidade inteira, que assustou a todos, mas ainda assim as pessoas ainda querem viver conforme nada estivesse acontecendo, viver como se não houvesse um julgamento, viver-se como se não tivesse um tribunal para enfrentar. Paulo vai dizer que cada um dará conta de si mesmo diante do tribunal de Cristo. É tempo de se arrepender, é tempo de se converter, é tempo de crer em Cristo, é tempo de voltar para Cristo, é tempo de aceitar a Cristo na sua vida. Volte. Você que se desviou, volte. Você que quer achar que a sua vida está certa praticando o homossexualismo, arrependa-te. Volte para Jesus. Você que está adulterando, arrependa-te. Hoje é o dia que você tem que voltar para Deus.
antes que seja tarde demais. Buscar o Senhor enquanto há vida em ti, porque depois o que se restará, o juízo final. Jesus disse nas suas parábolas que quando ele enviar os anjos, os ceifeiros recolherão o trigo e o joio, a um lançará no fogo e o outro guardará no seio de Abraão. Volte hoje, enquanto é tempo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.